Sim. Bom, pessoal, para quem não me conhece, quer dizer, que não é, me segue, eu sou o João, pai do João Vicente, e aí eu sempre publico lá posts relacionados à nossa rotina, né? A rotina de paternidade. E aí eu tive um prazer em conhecer vários papais pelo Brasil inteiro. O Henrique é um deles. O Henrique ele é de Brasília e ele tem um projeto muito bacana, Como Ser um Bom Pai. E ele é o pai da Beatriz e também do Henrique. E aí eu convidei o Henrique para a gente iniciar a nossa segunda temporada do Bora Pai Convida, para a gente falar um pouco desse assunto que tem cercado várias famílias, né? Que é justamente essa questão da rotina nesse período de isolamento social. Né? O que é que mudou da rotina, até que ponto a gente pode ir com certo rigor relacionado a isso. E a ideia é justamente a gente trocar um papo, falar sobre as nossas experiências, o que tem acontecido, e o Henrique vai falar um pouco mais sobre esse seu projeto aí, Papai da Hora. Então, eu convido vocês a discutir com a gente. Se quiser fazer alguma pergunta, aí embaixo tem uma caixinha de interrogação. Eu já vi que algumas pessoas sinalizaram comentários lá no Henrique e a gente vai levando papo aí. Ah, e um detalhe importantíssimo. O Henrique, ele foi a pessoa que me tirou no amigo secreto dos papais, para quem Eu ia estava falar isso. acompanhando, e ganhei esse belíssimo presente aqui, né? E eu não terminei de ler ainda por conta de algumas leituras, mas é um livro muito bom, porque ele fala de série de valores que a gente trabalha dentro de casa, né? Como a importância do trabalho, a importância da relação familiar. O Henrique depois vai falar também um pouco mais sobre isso, certo? Henrique, Uhum. a bola é com você aí, se apresente e fale um pouco desse seu projeto Papai da Hora. Beleza. Boa tarde, João. Boa tarde todo mundo aí que tá podendo assistir. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo ok? O áudio tá bom? O áudio tá bom, para mim tá. Não sei se Ah, então, a galera. beleza, então. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que pôde entrar aí. A gente sabe que não é um horário perfeito, tem muita gente aí no teletrabalho esse horário, mas é um horário que era bom pra gente, né? Por conta das crianças descansando aí depois do almoço, ficou mais fácil. Queria pedir todo mundo que puder ir colocando seus coraçõezinhos aí, que ajuda o Instagram a compartilhar essa live com mais pessoas e colocar nos feeds das pessoas. E também, quem tiver dúvidas, assim como o João falou, quiser perguntar, só colocar aí embaixo. Sejam todos bem-vindos. Vou explicar mais ou menos. Tem muitas pessoas aqui que são meus seguidores também. Então, o que é o Papai da Hora? Eu e minha esposa, resumidamente, quando a gente decidiu se casar, a gente começou a conversar muito sobre a educação de filhos. Eu sempre quis ser pai. E ela sempre teve a vocação de mãe também. Falava desde criança que ela queria ser mãe. E a gente começou a conversar muito sobre a educação dos nossos filhos. E aí eu comecei a desejei estudar mais relacionado ao assunto quando eu recebi um livro de presente de um amigo. Um amigo falou, cara, lê esse livro aqui, é muito legal sobre educação de filhos. Eu li o livro, era aquele Crianças Franceses Não Fazem Mãe. Gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Comecei a partir daí a ler mais, a conhecer mais, estudar mais, cada vez mais, me aprofundar nas questões. E assim, quando a minha filha nasceu, a gente começou a realmente aplicar tudo aquilo que a gente estava estudando na prática e na realidade dela. E vimos o que dava certo, o que não dava certo com ela, obviamente, né? O que era legal, o que não era legal. E começamos a criar um conceito de educação de filhos nosso, assim. Óbvio, sempre baseado em estudos, baseado em pesquisas e baseado em teorias de diferentes teóricos em relação a algumas coisas. E aí eu sempre tive essa ideia, falei, cara, tem muito amigo meu que não tem muito conhecimento sobre educação e eu vi que existem muitos pais atualmente, principalmente das nossas gerações, que eles querem ser mais partícipes, eles querem atuar mais, eles querem, né? Eles estão desejosos de contribuir mais, diferente talvez de gerações passadas, mas muitas vezes eles estão perdidos, assim, porque talvez não tenham tido uma referência relacionada à educação de filhos e não saibam o que fazer. Até porque o que eu percebi quando a gente começou a pesquisar materiais, porque as palestras que eu dou nesse programa Como Ser um Bom Pai são palestras para homens, né? Para o pai, né? Em escolas de educação infantil. E aí, quando eu e o André
Como Nasce um Pai, que é meu parceiro nesse projeto, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que existem poucos materiais voltados especificamente para o papel do pai. Sim. A maior parte é voltado para o papel da mãe ou um papel geral, né? Ou um papel de educador em geral. E se você vai em eventos, seminários, simpósios, palestras sobre educação de filhos, normalmente até a linguagem é mais voltada para a mulher, é mais voltada para a mãe. Então, assim, é escasso o material e as atividades relacionadas ao papel do pai. Então, disso nasceu o Papai da Hora. Nosso objetivo é não só conscientizar o pai, né, da importância do seu papel dentro da educação dos filhos, mas também ajudar com conceitos, com formas, com práticas, né, que a gente aplica aqui dentro de casa e são práticas que dão certo e que tem uma teoria por trás. E aí eu resolvi, na verdade, o Instagram é mais um apoio, é um suporte para as palestras e para os programas que a gente faz presenciais, né? Mas aí o Instagram cresceu mais do que a gente imaginava e, cara, graças a Deus, sim, as respostas do público têm sido muito legais, assim, muita gente agradecendo, muita gente vem fazer pergunta no privado sobre a educação dos filhos. Então, dessa forma nasceu o Papai da Hora. Massa. E é importante frisar uma coisa, né, Henrique, que eu acho que é algo que a gente compartilha nesse grupo de papais que a gente participa, né, e que a gente criou essa amizade, né, à distância, mas uma coisa que a gente sempre compartilha é de que não existe aquele lugar que a gente está num pedestal e o que a gente fala precisa virar lei, nada disso. O que o Henrique bem colocou aí é o seguinte, baseado em algumas teorias, a gente vai colocando a nossa prática de acordo com o nosso dia a dia, com nossa família, com nossos filhos, com aquilo que você acredita, com aquela religião que você está ali seguindo. Então, não existe aquela situação, o Bora Pai ou o Papai da Hora estão colocando regras, isso tem que ser feito, eles que são bons pais, porque a gente também erra, e o erro é natural que aconteça em qualquer sistema de aprendizagem, seja ele na vida, na relação familiar ou até mesmo profissional, o erro ele acontece justamente para a gente aprender. E essa tem sido uma troca muito bacana entre esses papais, né? Então foi muito bom o Henrique colocar isso, porque tira um pouco aquela imagem de que algumas pessoas têm de que a gente está aqui só para poder dizer, olha, nós é que somos bons pais e vocês que não fazem dessa forma não são. Eu acho que cada um tem uma maneira de conduzir aí a sua educação. Oi. O André, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala nas nossas palestras, que ele fala assim, ó, gente, eu, André, posso ser um excelente pai na minha casa, mas se eu fosse colocado na tua família, talvez eu fosse um pai muito pior do que você, e vice-versa, né? Porque cada realidade é uma realidade, né? Cada família é uma família, cada criança é uma criança. Então, assim, o que a gente tenta fazer aqui, eu acho que eu, você e todos os pais que tentam colocar conteúdo relacionado à paternidade, é principalmente convidar os pais a serem mais participativos dentro da educação dos seus filhos, mostrar que eles são importantes, sim, no seu papel, né? E, assim, mostrar conceitos que deram certo com a gente. Travou aqui. Deu uma travada? Foi a minha internet? Não, foi aqui. Voltou? Voltou. Ah, tá. Para que eles tentem aplicar, por exemplo, meu filho está tendo essa questão, né? Então, pô, o Papai da Hora disse que ele resolveu assim na casa dele. Vou tentar, tentei, deu certo, pô, legal. Não tentei, não deu certo, pô, vou buscar outra alternativa. É o que você falou, entendeu? Ninguém aqui é dono da verdade. Longe de mim, tudo que eu coloco lá, apesar de serem coisas que eu acredito, porque deram certo na minha casa, eu sempre coloco assim, aqui em casa, essa prática deu certo, por isso, por isso, por isso. Sim. Mas não significa que seja o que vai dar certo para todo mundo. Eu só acredito que quanto mais pais você acompanha, que compartilham experiências, maior a chance de você ver coisas que podem funcionar na sua casa. Se eu não busco conhecimento nenhum, dificilmente eu vou achar alguma coisa que me ajude, né? Então, exatamente. Você vê por outro ângulo, né? Essa questão da partilha, você vê por outro ângulo. Você sai daquele seu problema, alguém
um problema parecido com o seu, que teve uma outra solução e que aquela solução deu muito certo, que você não tinha experimentado antes. Então, por que que eu não posso fazer isso para ver se isso também dá certo? Exato, Né? exato. Perfeito. Isolamento social. Essa tem sido aí um tema muito debatido, né? E aí o mais engraçado, Henrique, que eu vejo é que é possível a gente ter várias discussões acerca dessa questão de como isso impacta na família, como isso impacta nas crianças principalmente, né? Porque a gente acha que só o adulto, né, por ele estar ali preso dentro de casa, entre aspas, até a gente fez uma campanha de que você não está preso em casa, você está seguro em casa, é que as crianças também acabam sofrendo um pouco com isso, né? Com essa questão de isolamento social. E elas demonstram isso, né? Nas suas atitudes, uma hora que ela está mais irritada, uma hora que ela não quer fazer alguma coisa. Será que é possível a gente manter a mesma rotina durante esse isolamento social? Como é que tem sido aí? O que é que você pensa sobre essa questão aí do isolamento social e como isso tem que impactar na sua família? Cara, primeira coisa que eu acho é que, assim, todos nós estamos mais ansiosos, estamos mais sensíveis, né? Todos sofremos um pouco, né, em relação a isso, não só por ficar dentro de casa, mas pelas situações em que você fica dentro de casa, né? Muitas coisas que às vezes você tinha sob pleno controle, digamos assim, né? Eu tinha sob pleno controle o meu trabalho. Agora eu tenho que trabalhar numa nova realidade e a minha rotina de trabalho tem que ser casada com a minha rotina de filhos. Antes ela era meio que separada, porque eu fazia as coisas da rotina de casa, saía, ia para o meu trabalho, no meu trabalho eu fazia. Agora essas coisas acontecem juntas, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que mudou para grande parte das pessoas que estão tendo que adaptar um teletrabalho, né? Não é bem um teletrabalho, não é nem um home office. Eu acho que não dá para chamar de home office, porque um home office é uma coisa que existe um planejamento prévio, existe um escritório dentro de casa, existe uma coisa já pré-definida. Isso aqui a gente está sendo meio que forçado a fazer. Então, é um teletrabalho à força, assim, né? Então, a primeira coisa que eu acho que muda na rotina é meio que adaptar a tua rotina de trabalho com a rotina de casa, né? Segundo, adaptar a rotina de casa com a nova rotina dos seus filhos sem irem à escola, né? Porque também era um momento importante para eles, né? E era uma coisa que era um momento em que eles estavam acostumados a se relacionar com outras pessoas, né? Assim como a gente sofre por não, né, não manter os nossos relacionamentos cotidianos com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, manter o relacionamento que eu digo físico, né? Pô, não posso abraçar meus pais, não posso abraçar as pessoas que eu amo, não posso, né? Às vezes você vai sair, você encontra alguém na rua, por exemplo, eu desço aqui com as crianças, aí eu encontro algum vizinho de longe, aí eu não posso nem chegar perto, assim, parece uma coisa meio assim, né? É Então, verdade. tudo isso faz a gente sofrer, mas também faz as crianças sofrerem, né? Minha filha é uma criança extremamente comunicativa e carinhosa e tal, então você vê que ela tá tão se sentindo Podada, né? Tipo tão assim, ó. isso, tá se sentindo tão é, podada nessa questão dela do emocional, da sensibilidade, que ela sai de casa, quando ela sai com a gente para passear na rua, sim, de máscara, seguindo todos os critérios direitinho, com ninguém, só a gente mesmo. Ela vê uma pessoa, ela cruza com uma pessoa na rua, ela fala com todo mundo. Oi, oi, até amanhã, a gente vai se ver amanhã. E ela tem 3 anos. Então, nesses Claro. momentos, às vezes, quando a gente está em casa, a gente não sente tanto isso, não percebe, mas quando a gente sai e ela fala desse jeito, a gente tem a clara noção de que ela está sentindo, né? E lidar também, então, assim, eu acho que as duas principais mudanças é aprender a lidar com o teletrabalho do pai e da mãe, ou de quem quer que esteja junto com as crianças, com a criança dentro de casa, número um. E o número dois, eu acho que é lidar com o emocional. O seu, o da sua esposa ou seu esposo e dos seus filhos. Porque todo mundo está com emocional. Tem gente que está mais emotivo, tem gente que está mais duro, tem gente que está mais ríspido, tem gente que está mais chorão, E é uma né? oscilação diária, porque você às vezes É, você pode
acontecer, né? Você acorda bem, outro dia você vai acordar mal. A rotina, essa rotina da agora, teve até uma mãe aí que falou, acho que foi uma mãe, ou você cuida desse teletrabalho ou você cuida das crianças, porque querendo ou não, essa rotina doméstica, ela aumentou. Por exemplo, João Vicente, ele é uma escola de um período integral, então querendo ou não, foi o que você falou, a gente faz as nossas rotinas de casa, mas chega um momento em que você vai para o trabalho, eu e minha esposa vamos, né, para o trabalho, dos nossos trabalhos, hoje a gente está trabalhando em teletrabalho, como você falou aí, mas aí a rotina de casa, ela era mais enxuta, porque por ele ser uma criança e numa escola de período integral, então você tem as alimentações acontecem na escola, né, aquela do almoço, e só na volta da janta que a gente preparava a janta e o café da manhã. Então, assim, querendo ou não, você tendo filhos em casa, você tem que ter uma preocupação de uma alimentação mais saudável, de fazer. Você entra na cozinha, às vezes você não sai nunca mais, porque você está preparando a alimentação, lavando o prato, dando conta de menino. E fora toda aquela atividade que ele tinha mais ativa, né? Porque as atividades da própria escola, mas que no turno oposto tinham coisas mais lúdicas, que a gente tem que dar conta. Quando você já está acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? Quando você tem essa rotina de participar da vida acadêmica, a vida educacional do seu filho, trazer essa ludicidade para dentro de casa, bacana, você ainda consegue levantar um pouco isso, né? Mas tem gente que não estava acostumado a lidar com essa questão. Faz na escola, resolveu lá e agora eu tenho que dar conta disso. Então, assim, tem sido uma rotina complicada para muitas famílias nesse sentido. E é como você falou, se a gente não tiver com o emocional bem, a gente acaba extrapolando, ou dizendo coisas, ou tendo discussões, ou até trazendo isso para a própria criança, né? Porque a criança ela é muito sensível. Sim. Por mais que ela não esteja ali naquele momento, ela vai sentir como você está. Por mais que você não diga que você esteja sofrendo, que aquilo ali é uma rotina complicada, ou que você esteja com a bateria arriada, você vai, de alguma forma, transmitir para ela o que está passando naquele momento, né? Então, isso que você colocou é bem bacana mesmo, Henrique. Aí, né, partindo mais para a questão, né, do tema principal aqui da nossa live, que você me propôs, sobre a rotina, né? Tem muitos pais que vêm no meu privado justamente pedir auxílio dessa questão, falando, olha, cara, eu não estou sabendo conciliar o trabalho com o meu filho quer minha atenção o tempo inteiro, ele quer brincar comigo, ele quer, né? E eu não estou sabendo o que fazer porque eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o quê. E ele, quando quer minha atenção e eu não dou, aí ele começa a pegar meu mouse, meu teclado, começa a não sei o quê. E isso eu tenho ouvido diariamente vários pais, né? E o meu conselho para todos eles é muito semelhante. Sim, primeiro, a gente tem que tentar entender cada situação. Quem está em teletrabalho, quem não está, se a mãe está, se o pai está, se os dois estão, se um está trabalhando no ambiente físico e o outro não. E como é que assim, como é que é o dia a dia das crianças pela idade, né? Que horas elas dormem, que horas elas tiram soneca, que horas elas comem, que tipo de atividade que elas fazem e tal. Quando começou, sendo muito sincero para você, e eu até acho legal, porque eu me inspiro muito nas coisas que você posta, porque você e o João Vicente, vocês fazem muitas atividades muito legais, assim, muito lúdicas. Eu vejo que você principalmente tem uma criatividade muito grande de criar atividades com ele, né? E eu sigo muitas delas, tento seguir, tento fazer aqui em casa, mas eu até falo para as pessoas que quando eu posto atividades legais assim, e você e outros pais, os pais não se devem sentir pressionados por estar o tempo todo tentando produzir atividades lúdicas e super criativas e diferentes, porque o nosso Instagram não pode servir para pressionar os outros pais, numa pressão que já existe, né? Por conta da quarentena, né? O sentimental já está muito forte. Então, não pode ser isso. Então, eu falo, olha, isso são ideias. Vocês têm que usar os Instagrams de outros pais apenas para tirar ideias. Não para falar assim, eu podia estar fazendo mais e não estou fazendo. Não. Não, é uma válvula de escape. É aquilo ali, ó. E não quer dizer que o fato de eu ou você estar publicando atividades lúdicas... Desculpa, eu estou te cortando, né, Henrique? Mas aí... Não. E aí, o fato de a gente estar publicando atividades lúdicas não quer dizer que a nossa casa ela seja um parque de diversão o tempo todo. Isso, às vezes, é aquele momento que a gente
tenta tirar um pouco do ócio, né? Meu filho usa tablet? Usa, né? Usa televisão? Usa. Mas assim, tudo é uma questão ponderada, é tudo aquela que você tem que mediar de alguma forma. E às vezes você precisa realmente trazer algumas coisas para tirar ele de uma coisa ou de outra e sair mesmo do ócio, certo? Então não é o tempo todo, o que é que eu vou Exato. inventar hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Não pode ser assim, e até a Vera Iaconelli, ela é excelente quando ela fala dessas coisas, ela diz justamente isso. Às vezes a gente não pode também se sentir pai ou mãe pressionado de que a gente tem que ficar 24 horas com a criança. A criança precisa ter um momento em que ela vai estar Exato. brincando sozinha, fazendo novas descobertas, você vai estar ali observando, né? Você não vai deixar ela lá à toa, dar um celular para ela e deixar ela à toa. Não é bem isso. Ela pode brincar com sua maquete, ela pode brincar com outros brinquedos, né? E brincar sozinha. Você não precisa ficar o tempo todo com ela. Então, é importante essa ressalva que você está falando, porque eu também já ouvi alguém dizer assim, poxa, como é que eu faço para criar tanta atividade que você cria? Então, causa, às vezes, uma falsa impressão de que, poxa, esses caras é um parque de diversão. Todo dia inventa uma coisa nova. Né? Uma brincadeira que você fez no momento, logo no início, que eu vi no seu story, que foi a questão da bolinha acertar nos copos, né? Pô, que legal isso, eu acho que vai prender a atenção dele. E prendeu a atenção dele naquele momento, né? A gente parou de brincar de boneco, o João Vicente gosta muito desses heróis. Aí, assim, a gente parou de brincar de boneco, ó, filho, o papai aqui da internet. Ele fez uma brincadeira legal com os filhos dele, de jogar a bolinha no copo, bora fazer, e ele gostou, curtiu aquilo, mas isso não quer dizer que a gente precisa se sentir pressionado, né? A Exato. fazer toda hora uma coisa nova. Isso. Então, sim, é justamente isso. E aí, o que que a gente fez aqui? No começo, a gente também ficou meio perdido, né? Pensando justamente o que você falou, a gente segue, continua com a nossa rotina normal, muda, não muda. No começo, a gente mesmo não sabia como a nossa própria rotina ia ser. A gente começou a fazer trabalhos, tarefas domésticas que a gente não fazia antes, né? O que a gente fazia só nos finais de semana. A gente tem uma pessoa que ajuda aqui em casa. Então, assim, isso também foi uma mudança. Então, assim, toda essa adaptação, o que que a gente fez, então? Na primeira semana, essa primeira semana de adaptação para todo mundo, a gente começou a fazer tudo isso. A gente tentava, né, prender a atenção da Beatriz o tempo todo, fazendo coisa, não sei o que, não sei o que. A gente ficou esgotado. Esgotado e assim, para ela não estava sendo produtivo também. Ela ainda queria a nossa atenção o tempo todo. Então, a gente falou, cara, a gente tá, quanto mais atenção a gente dá para ela, mais ela quer e assim, natural, porque tudo isso para ela é novo também. Então, o que que a gente fez? A gente falou, cara, vamos voltar à rotina, só que vamos criar uma nova rotina, já que a gente está se adaptando e que a gente está tudo partindo do zero, vamos partir do zero, criar uma rotina. Então, a gente fez um quadro de rotina aqui em casa, só que a gente não fez e entregou para ela, filha, esse é o seu quadro de rotina. A gente falou, filha, vamos fazer um quadro de rotina com a gente? Porque tem uma série de coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente gostaria de fazer, né? E vamos tentar misturar tudo isso para ficar legal para todo mundo? Vamos, tá. E aí, a Luísa, como ela é pedagoga e é professora de educação infantil, ela tem muita questão da criatividade e tal. Então, ela criou uns desenhinhos assim, de cada tipo de atividade, para a Bia pintar e tal. Ela cortou, pintou, e depois a gente foi organizando junto com ela, definindo mais ou menos a quantidade de tempo e tal. Então, o que que a gente. Primeira coisa que a gente sempre fala para ela, e a gente colocou no início da rotina, a gente falou, filha, a nossa rotina do dia, no nosso dia, a gente tem que ter tempo para tudo. A gente tem que ter tempo para escovar os dentes, tem que ter tempo para tomar banho, para comer, para dormir, para brincar, para fazer as atividades da escola, que estão chegando, né? Na escola dela estão mandando atividades pela internet. Tem que ter tempo para ficar juntos, tem que ter tempo para ir no banheiro, tem que ter tempo para tudo, né? Então vamos fazer de um jeito que caiba. Ah, papai, mas é muita coisa e só num dia. Eu falei, mas filha, se a gente organizar direitinho, vai dar para fazer tudo. Aí ela falou, então tá bom. Então, assim, a gente foi criando. Umas coisas a gente falava, ela pedia para mudar. Ela falava, depois disso eu prefiro fazer isso. Tudo bem. Antes disso eu quero fazer isso. Então, a gente foi adaptando de um jeito que ela participasse da construção. Qual que é a importância da criança participar da construção da sua rotina? Ela Porque valida. ela valida. Ao mesmo tempo que ela está fazendo, ela está validando. A gente fez junto.
né? Não é aquele negócio, é uma perspectiva que eu parto da educação aqui em casa. Tem até um post que a gente fez lá sobre isso, que é o poder do nós na vida familiar. Tudo a gente fala para ela, a gente. É nosso papel, cabe a nós, é a nossa rotina, a gente vai fazer, né? Você não acha que é diferente, por exemplo, você chegar para o João Vicente e falar, João Vicente, você tem que arrumar o seu quarto, ou você falar, João Vicente, nós todos temos que arrumar a nossa casa, porque é nosso papel deixar a nossa casa arrumada e bonita. É Você gosta? totalmente diferente, porque você acaba assumindo uma posição de que você tem autoridade, né? Porque, assim, tem aquela questão da autoridade e do autoritarismo, né? Mas que você tem autoridade absoluta de que você está mandando ele limpar o quarto dele, mas, ao mesmo tempo, você não está mostrando de que, olha, aquele quarto está dentro de uma casa e é a responsabilidade da família manter ela limpa. Né? Então, ele vai dizer não, vai fazer birra, não quero agora, não posso. Mas se ele percebe que a gente também, né, como pai ou como mãe, também tem essa obrigação de manter a casa limpa, ele fala, opa, não é só eu aqui fazendo essas coisas, o papai e a mamãe também tá fazendo. Então eu vou fazer junto. Né? Às vezes o que a criança precisa para fazer algumas atividades da rotina não é nem que você mande ou brigue. Não, comece a fazer junto com ela. É o que eu chamo aqui de prática dirigida. É você dirigir a prática de alguma coisa até para que ela entenda não só o que você está demandando, justamente para que você entenda o que você quer dela naquele momento. Às vezes, teve um amigo nosso que ele todo dia falava para a filha arrumar o quarto e ela não arrumava, e ele brigava cada vez mais duro, e gritava, e chegou a quase bater na menina. E aí um dia ele falou, alguém levantou a bola para ele e falou, cara, será que quando você fala para sua filha de 3 anos arrumar o quarto, será que ela entende o que isso quer dizer? Arrumar o quarto. Arrumar para Aí, ela pode ser tudo bagunçado. aí ele falou, cara, legal. Aí falou, vou fazer junto com ela. Aí um dia ele falou assim, filha, vamos arrumar o quarto junto com o papai? O papai vai arrumar. Aí ele começou a mostrar o que era arrumar o quarto. Ah, é colocar esse livro nessa estante, é colocar esse brinquedo nesse lugar, é colocar. Então, e ele passou uma semana arrumando o quarto junto com elas. Depois ela começou a arrumar o quarto naturalmente sozinha, ele pedia, ela fazia. Ou seja, ela simplesmente não compreendia o que significava para ele a arrumação do quarto. Às vezes, para ela, aquilo ali tá legal, tá funcionando. Às vezes os nossos comandos são claros para a gente, para quem está dando aquela orientação, né? Mas às vezes para a criança não está claro. Por isso a prática dirigida. Eu vou fazer junto com ela e ela vê que, assim, que é importante que eu faça também. Por exemplo, quando a gente vai escovar o dente aqui em casa, todo mundo vai escovar o dente junto. E tudo a gente fala. É importante a gente escovar os nossos dentes por causa disso, disso e disso. E tudo a gente tenta também explicar dentro da rotina o porquê que aquilo existe. Né? Por que nós temos que fazer aquilo? A gente tem que escovar os dentes, porque senão fica resto de comida no dente, aí vem um bichinho, começa a comer e come o dente também. Sempre de uma maneira assim, nunca para apavorar a criança, mas sempre com verdades e com sinceridade, sim. E explicando os porquês. Porque duas coisas que ajudam na participação da criança três coisas. Ela tá junto nas decisões. 2, você fazer junto com ela. E 3, você explicar o que você está fazendo. Né? Por que eu faço? Porque tudo tem uma explicação. A pior coisa para uma criança, e eu já ouvi isso quando eu era criança, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando. Ou então, porque sim, mas porque sim, porque não é resposta. Então, Né? e a Beatriz, a gente até ensinou isso para ela. Quando a gente conversa com ela e ela falar alguma coisa a ela, por que não? Eu falo, filha, por que não é resposta. Então, já me peguei algumas vezes falando um por que não para ela, ela fala, papai, por que não é resposta. Mas Aí eles aprendem. me obriga a explicar, e é justo, né? Então, assim, a gente criou essa rotina com ela, né? E dentro da rotina, a gente tenta colocar coisas diferentes, atividades diferentes, para que, não seja extremamente cansativo e que estimule partes diferentes da vida dela. Então, exemplo, dentro da rotina diária dela, tem
tem uma parte que é de atividades mais relacionadas à parte artística, desenho, pintura, pintura de dedo, pintura de tecido, arte assim com massinha, né? Fazer esculturazinha com massinha, ou fazer aquelas esculturas com cola e jornal, assim, parte artística. Todo dia tem uma atividade artística, seja ela qual for, das mais simples a pintar um desenho ou desenhar, até algumas mais complexas, né? Mas sempre tem uma atividade artística em determinado horário. Aí também a gente coloca sempre uma atividade esportiva. A gente acha importante. Então, assim, ou a gente desce e fica correndo, ou a gente corre aqui em casa, ou a gente faz pula-pula na cama, ou a gente brinca de pular corda, ou a gente brinca de pique-pega. Sempre uma coisa esportiva, ou de bola mesmo aqui dentro de casa, de uma forma, né, controlada. Então, sempre tem uma atividade artística e uma atividade esportiva. A gente também tem trabalhado muito a musicalidade com ela. Então, sempre tem uma atividade relacionada à musicalidade. Às vezes, a atividade é simples, é só colocar músicas que ela gosta, para que ela cante, para que ela dance. Às vezes, ela pede, aí ela vai, se arruma toda e tal, e quer dançar e falar, agora você dança, papai, cantando a música das princesas e tal. Então, também tem uma atividade relacionada à parte musical. E dentro disso, nem todas as atividades são dirigidas. Assim como você falou, é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, tanto cognitivo quanto o desenvolvimento da criatividade. Inclusive, é algo que um cara que eu gosto muito, que é o Murilo Gun, fala muito sobre a criação de filhos criativos. Você dar momentos para que a criança tenha atividade livre é fantástico, porque ela se força a inventar suas próprias brincadeiras, né? Mas assim, aí fala, mas se é bom para a criatividade, por que não deixa 100% do tempo livre? Porque aí ela vai começar a não ser mais criativa. Exatamente. Entendeu? Ela mesma vai ficar cansada de estar sozinha, Exato. não está nem com o papai, nem com a mamãe, e aí, Exato. de fato, aquele tempo livre vai virar o ócio dela. Exato. Né? E não vai ser um aí ócio criativo, vai ser aquele ócio de que, pô, que saco. Exato. Né? Exato. O ócio criativo é quando esse tempo livre, ele faz parte de uma rotina, ou seja, quando a criança tem várias coisas para fazer e ela gosta das atividades porque são legais, mas ela fica naquele tempo assim, cara, eu quero aquele meu momento para fazer aquilo que eu gosto. Quando entra na parte livre, ela fica esperando aquilo e ela vive aquele momento da atividade livre, aquele momento livre dela com toda emoção, com tudo que ela tem ali. Então, assim, a Bia tem, durante o dia, dois momentos livres, às vezes três, dependendo de alguns atrasos. A nossa rotina, ela não é muito presa a tempo, a gente não define muitos horários assim. A gente fala, isso aqui tem que durar por volta de meia hora, mas a gente não é extremamente rígido com os horários assim. Inglês, pontual. 8 horas, 8h30, não. Não. A gente é pontual com algumas coisas. Por exemplo, horário de dormir, a gente tenta ser bem pontual. E os horários das refeições. Mas, assim, se não der para ser, porque uma atividade demorou mais do que a gente estava esperando, não tem problema nenhum. A gente só explica para ela, por exemplo. Ela sempre tem uma história, a gente sempre conta a história. Tem um momento de história também, antes de dormir. Ela ama livro, né? Até faço referência aí ao nosso amigo Contatória, @Contatória. Contatória, um aplicativo sensacional. Isso. Com historinhas. E aí ele, sempre no momento disso, às vezes quando a gente faz uma atividade ali do final da tarde, que demora um pouco mais, ela já sabe que ela tem uma hora para dormir, a gente fala, filha, ó, como essa atividade vai demorar um pouquinho mais. Você prefere que a gente termine essa atividade aqui, no meio, e depois você tenha a sua história, ou você prefere terminar essa atividade e não ter a história depois? Ou seja, até os momentos em que a gente vai ter que mudar coisas na rotina, a gente consulta ela, porque eu não preciso dizer efetivamente, eu não preciso nem estender o horário do sono, porque porque é uma coisa que é importante dentro da rotina dela, mas ao mesmo tempo eu dou escolhas para ela, né? Filha, você prefere continuar essa atividade um pouquinho mais ou você prefere parar e a gente ter a contação de histórias antes de dormir? Ah, papai, eu prefiro isso. Hoje eu prefiro isso. E cara,
E essa flexibilização, Henrique, ela é importante porque é justamente isso, né? A gente manter uma rotina num período de isolamento social, não dá para você manter exatamente a mesma rotina que a gente tem quando fora desse período de isolamento, né? Então, assim, esse rigor com horário, às vezes tem pessoas que são rigorosas com horário, ó, 8 horas você fazer isso, 9 horas, o almoço tem que sair pontualmente meio-dia. Não dá para acontecer isso, porque está Não. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Papai e mamãe precisam trabalhar, dar conta do teletrabalho, criança. Então, assim, esse quadro que você falou, eu achei sensacional. Eu acho que eu vou tentar aplicar aqui, né, porque a gente tentou estabelecer algumas rotinas que a gente realmente vê como importantes, né, que é importantes para a criança, e isso, essa questão do sono e da alimentação são fundamentais. Mas como você fez, eu achei fantástico, porque você fez com que a criança, ao participar daquilo, ela validou aquilo. Aí eu falei, opa, mas vem cá, Bia, você que concordou de fazer essa rotina dessa forma, não tá legal? Então bora trocar, né? Isso, Ou então exato. hoje você... Então, assim, é sempre aquela questão de a criança se sentir importante durante esse processo. Henrique, tem uma pergunta aqui de um Hum. pai, só para a gente continuar o Claro. papo, e aí é bom a gente não perder isso. O Rafael está dizendo o seguinte: eu tenho que trabalhar durante a quarentena. Como manter o vínculo com meu filho e protegê-lo ao mesmo tempo? E aí? Então, ele tem que trabalhar fisicamente, né? Ele tem que ir ao trabalho, É, né? pelo que eu entendi, é isso mesmo. Cara, eu vou dar dois conselhos que a gente tem feito aqui em casa. Às vezes eu preciso sair para ir para o trabalho também. Eu faço, lá a gente tem um revezamento, eu tenho que cumprir dois turnos por semana, mais ou menos, né? O que a gente faz, né? A gente toma todos aqueles cuidados de chegar em casa, a gente tem uma zona suja em casa, que é o seguinte, a gente até traçou uma linha com fita no chão para a Bia não passar Importante. daquele lugar, né? Tem essa zona suja que é do lado da porta, a gente deixa tudo que é sujo lá, tem cesto de roupa, a gente comprou aquele álcool 70, colocou dentro de uma garrafinha de spray e mete spray em tudo e tal, né? Ou seja, para fazer toda aquela limpeza, assim, para pelo menos, se você tocou em alguma coisa, você não vai transmitir. E óbvio, chega em casa, já toma banho antes de ter contato com as crianças, né? Segunda coisa que eu descobri, que eu achei muito interessante, porque, assim, né? Essa primeira parte protege a família se você tiver alguma coisa ali no seu corpo. Mas e se nesse meio tempo que eu estiver fora, eu já tiver contraído o vírus, né? Aí já não, essa limpeza toda já não adianta nada. Então, o que a gente tem feito aqui em casa? Que eu li em uma matéria, em um artigo científico muito legal de um infectologista, acho que é alemão, americano, não sei, que ele fala o seguinte, que o vírus, ele além de matar suas células pulmonares, o que faz com que a oxigenação no seu sangue baixe, ele também meio que anestesia a sua sensação de falta de ar. Então, quando você passa a sentir falta de ar já na contaminação muito para frente, quando você começa a sentir os sintomas, você já está com uma capacidade pulmonar muito comprometida, né? E por isso muitas pessoas já chegam e já precisam ir para leitos de UTI e direto para o respirador, já está muito agravado, né? Porque ela já tem muitas células mortas e a oxigenação já está muito ruim. Então, esse cara, ele recomendou, e eu tenho feito isso aqui em casa, comprar um oxímetro. Sabe o que é um oxímetro? É um aparelhinho de dedo, até ver se está aqui perto, é um aparelhinho de dedo que você mede a oxigenação do teu sangue, a coisa mais fácil, por meio de como você bota no seu dedo aqui, e ele mede pela luz infravermelha a concentração de oxigênio no seu sangue. Tem um número normal, que é entre 95 e 99, e abaixo de 90 já mostra que não está normal. Então, por exemplo, todo dia a gente faz oximetria aqui em casa de todo mundo. Se alguém tiver abaixo de 95, 94, eu já posso ir fazer o exame do Covid, assim, entendeu? E se eu for Entendi. fazer e tiver, eu vou estar num estágio muito inicial. Eu vou pegar praticamente no primeiro dia do contágio. Então, é mais fácil eu não contaminar minha família, né? Mas, assim, em relação à nossa situação, assim, que ele falou, né, de não perder o contato, aqui em casa, particularmente,
A gente se abraça, a gente se beija, a gente faz tudo da maneira mais assim, né? Natural possível, sem perder. Eu acho que é complicado. A não ser na situação do nosso amigo que está aí, inclusive, Paulo, do somente Paulo, pai. do Paulo, somente pai, que efetivamente teve o vírus e teve que se isolar da família. Eu acho que se você não tiver com o vírus mesmo, não, se você estiver preocupado, e esse é o legal do oxímetro, você faz o exame se você tiver realmente com possibilidade de estar com o vírus, né? Então, eu acho que, não, assim, eu aqui não quis me afastar, não, a gente ficar sem se beijar e tal, porque eu acho que seria ruim para as Você crianças, seria acaba estranho. perdendo um pouco o relacionamento, é bem... Eu não consigo nem imaginar essa situação. O Paulo mesmo, ele estava outro dia falando justamente sobre isso, como é complicado ficar, né, longe da família, que é necessário, é importante, né, esse isolamento, por ele já ter contraído, inclusive, o vírus. Então, mas assim, posso imaginar que deve ser para ele angustiante isso, né? Você vê os filhos através das telas. E aí uma dica que eu dou lá, aproveitando essa questão do como é que eu posso manter ainda meu relacionamento afetivo com meu filho, com essa preocupação de ir e vir, ao mesmo tempo protegendo ele com segurança. Eu acho que ele pode deixar bilhetes em casa, criar alguns desenhos, ó, o papai foi na rua, ou então gravar um vídeo. Legal. Eu lembro muito que quando Vicente tinha uns 2 anos, mais ou menos aí, eu tinha uma carga de trabalho à noite muito complicada. Então, toda vez que eu já chegava, ele já estava dormindo. E aí eu gravei um vídeo tocando o violãozinho dele no quarto, né, falando com uma música desafinada pra caramba, mas que pra criança isso não conta. E aí deixei gravadozinho, e aí toda vez que ele sentia saudade, a mãe colocava para ele ver e dava risada. Ela fala, João, hoje ele assistiu várias vezes seu vídeo. Então isso foi uma forma de tentar manter, mesmo que a distância, nessas idas e vindas, uma relação viva, uma imagem viva na cabecinha dele. Há pouco tempo, antes de começar esse isolamento, eu não sei se foi no final do ano passado, foi no início desse ano, ele tinha trazido um pedaço de bolo da escola, e aí a mãe comeu um pedaço e falou, vou deixar para o papai. E aí ele perguntou à mãe como é que se escrevia para o papai, né, no pedaço do bolo, fez o bilhete, e a gente trocou isso. Então, assim, é complicado isso que acho que foi, me esqueci o nome do papai que está aí, falou, mas é complicado essa questão do Rafael, é complicado essa questão, né, de você ter, ao mesmo tempo ter que se afastar do seu filho, mas você pode criar alguns artifícios, algumas coisas que mantém ainda uma relação de comunicação com ele. Por mais que a criança não saiba ler, tem um adulto em casa que vai ler, olha, o papai deixou esse bilhete mandando essa mensagem para você, e eu acho que isso pode alinhar aquela questão que você colocou aí da segurança, né, toda a questão de higienização de segurança e desse oxímetro que eu não sabia ainda que existia, e é uma dica muito bacana. Mas você pode alinhar justamente isso, né, da preocupação de trazer segurança para ele com a questão de você manter essa afetividade com ele. E qual foi a... Só falar. Complementando, às vezes é simples, né? Por exemplo, você falou, às vezes a criança não sabe ler, né? Mesmo assim, você pode deixar um bilhete, pode deixar um desenho do papai de mão dada com a criança. E eu aprendi um negócio com um amigo meu que eu sempre fiz aqui em casa. Toda vez, fora da quarentena, inclusive, que eu saio de casa, eu dou um abraço nos meus filhos e falo, mesmo quando eles eram bebês, meu filho ainda é bebê, ou pequeno, né? Teoricamente não entende o que eu falo, mas toda vez que eu saio de casa eu falo, papai tá indo trabalhar e o papai volta. Papai volta hoje. Né? A gente nunca, aqui em casa, nunca, nem eu nem minha esposa, saímos de casa sem avisar as crianças. Eu nunca fiz isso. Boto para dormir, para ela não ver que eu saí e saio. Não. É horrível isso. Aqui em casa, porque se ela acordar e eu não tiver, rompe um vínculo assim de confiança. Ela não vai mais confiar, ela vai dormir sempre com medo de eu fugir. Ou qualquer coisa nesse sentido. Então, por mais que seja duro no começo, você tem que... Por isso que eu valorizo a questão da verdade. Porque a verdade, no começo, às vezes, a curto prazo, pode dificultar algumas coisas. Mas a longo prazo é muito melhor, porque a confiança, né? Da mesma forma, Henrique, quando tem essa questão da escola, né? Vou aqui embora, não vou dar tchau, porque senão ele vai continuar chorando. É justamente o contrário. Ele precisa saber que, olha, você está no momento de ir para a escola, papai veio te deixar na escola, mamãe veio te deixar na escola,
preciso ir trabalhar, mas no final da tarde papai volta para te buscar, a mamãe volta para te buscar. Essa questão de que eu vou fugir para não ver, além dessa questão da confiança, a gente pode passar 1000 coisas na cabeça daquela criança, né? O que aconteceu? O papai sumiu, né? Porque pode ser a questão da própria confiança, como você colocou, mas ela pode imaginar 1000 coisas. A mente da criança processando ali, não estou vendo o pai, não me falou que ia embora, não, sabe? Então é bem complicado. E tem que ser feito dessa forma mesmo. Na verdade, ela sempre tem que ser dita, né, por mais que doa, para que você pense realmente aí no longo prazo. Com relação a essa questão da rotina, ó, todo mundo aqui já adorou sua dica aí do oxímetro. Cadê? Com relação à rotina, apesar de você ter feito um quadro com a Beatriz, né? Você tem um outro filho, que é o Henrique. Como é que tem sido essa questão de conciliar, né? Porque para quem tem 2 crianças, mais de 2 crianças em casa, isso pode ser mais complicado. Como é que você tenta conciliar a vida do Henrique com a vida da Bia nesse período de isolamento aí? O Henrique, infelizmente, o coitado não pode opinar muito na rotina dele, né? Sim, obviamente ele tem 10 meses, ele está fazendo 10 meses hoje, inclusive, é o mês-versário dele. A rotina dele já segue muito parecida com a rotina que era anteriormente. Ele deu um salto de desenvolvimento agora, então ele diminuiu uma soneca, ele tirava por volta de 4 sonecas, 2 de manhã, 2 à tarde, agora ele está tirando 3. Então só foi uma adaptação assim. A gente só tenta casar algumas coisas do horário dele em relação ao horário da Bia, para facilitar, por exemplo. Então, normalmente, como eu ou a mãe dele precisamos trabalhar à tarde, a gente tenta colocar ele para dormir no cochilo da tarde, no mesmo horário do cochilo da Bia. A Bia tem um cochilo por dia, que é depois do almoço. Então, a gente tentou adaptar o cochilo dele ao mesmo horário do dela, né? Outras coisas assim, as refeições dele, isso é uma coisa que isso é independente da quarentena, a gente tenta colocar as refeições dele, das crianças, no mesmo momento que as nossas refeições. A gente tenta sempre trabalhar isso de sentar à mesa juntos, né? Então, eu e a Luísa, a gente se força a jantar mais cedo para poder jantar junto com as crianças, porque a gente acha importante o momento de estar à mesa, né? De conversar, eu acho, cara, esse momento de estar à mesa é um momento muito legal para você ter conversas assim, conhecer melhor os teus filhos assim, né? Porque no momento das atividades em si, eles estão muito prestando atenção, né? A atenção deles está muito voltada para a atividade. Quando você está na mesa, ela não está concentrada, ela está concentrada ali. Então ela começa a falar muito dela, começa a perguntar coisas. Aí, cara, são diálogos fenomenais que a gente tem. Então, na rotina do Henrique, ela foi mais ou menos adaptada para a nossa rotina e da Bia, né? Para facilitar a nossa vida, porque a gente precisa dos nossos momentos para trabalhar, né? Precisa dos nossos momentos para fazer nossas coisas. Então, por exemplo, tem momento, a gente normalmente quando o Henrique está dormindo, sem ser no horário que ele dorme junto com a Bia, a gente casa as sonecas dele também com os horários, com os tempos livres da Bia. Então, facilita que nesse momento o Henrique vai estar dormindo, a Bia vai ter o tempo livre e a gente vai ter o nosso tempo livre também, porque a gente precisa do nosso tempo livre. Às vezes eu para fazer uma atividade física, a mãe para fazer atividade física, às vezes para trabalhar, às vezes para fazer alguma coisa que a gente queira, né? Então, eu acho que você tem... A minha dica é construa a rotina de forma que você se permita ter seus tempos livres, né? Você merece também, né? Ser um bom pai, como você disse, ou uma boa mãe, não significa que você tem que estar 24 horas com a criança, né? Você tem que dar o suporte que a criança necessitar dentro das 24 horas. Não necessariamente você precisa estar do lado dela 24 horas. Uma sombra. Você não é a sombra dela. Né? O suporte é necessário e assim, a questão de você estar ali, mas ó, tô aqui fazendo minha atividade, tô de olho como tá a brincadeira, né? Assim, você tá presente de uma forma que não precisa estar grudado na criança, entendeu? Exato. Porque assim, porque tem pai e mãe que deixa lá e, né, sem fazer julgamentos, então não é essa questão dos extremos. Não é, ó, deixar ela todo tempo livre, nem todo tempo você tá ali grudado, porque senão aquela situação se torna um estresse para vocês, né? Para o pai e para a mãe. Exato. Teve alguém aí
que falou, ficou com a dúvida do oxímetro, acho que foi o Cleiton, pediu para explicar novamente. Eu vou deixar gravado a live por 24 horas, mas se você quiser fazer mais alguma consideração sobre esse oxímetro aí, Rick. É simples, Cleiton, é só bem rápido, só compra o oxímetro de dedo, ele mede no dedo, assim, de forma bem simples. Encontra em farmácia, pela internet? Encontra em farmácia, pela internet. Quem não encontrar na farmácia, eu comprei o meu no OLX. E é simples, o legal é você medir todos os dias. E isso, se você medir algum dia e tiver abaixo de 92, 93, até 92 falam que é tranquilo. Abaixo disso, você vai e faz o exame do Covid só para garantir que... Porque se você tiver uma gripe ou qualquer outra coisa assim, também pode baixar a oximetria do sangue, segundo a minha leitura. Mas, como a gente está nesse momento, baixou de 92, faz o exame do Covid. Ponto. Beleza? Só isso. Massa. Tem aqui um comentário, cadê? Deixa eu pegar o comentário. A Xana Beltramin falou: parabéns, papais, muito importante a discussão e principalmente a participação ativa de vocês na educação dos filhos. Obrigado. Nosso amigo aí, o Lucas, show, parabéns pelo papo dessa dupla top. E aí, outros comentários relacionados à rotina. O que foi mais estressante de rotina, mesmo período pós-quadro, ou isso não acontece? Depois que a gente conseguiu, sei lá, validar essa questão da rotina com as crianças e com a questão da casa, teve algum estresse? Ou então, tipo, aquilo que eu menos gosto de fazer, né? Cara, ó, assim, a Bia, ela é uma menina que a coordenação motora grossa dela, que é caminhar, correr, pular, subir nas coisas, ela é fantástica. Ela tem um desenvolvimento assim muito, muito, muito grande. Só que a coordenação motora fina dela é pouquíssimo desenvolvida. Ela não gosta muito, não é do feitio dela, por exemplo. Então, ela fica meio aborrecida quando ela tem que ficar pintando coisa ou desenhando, pintando dentro do quadradinho assim, porque isso custa muito para ela, né? E a gente compreende, assim, a gente não tem que ter aptidão para tudo, né? É bom que a gente se desenvolva de certa maneira em todos os campos da nossa vida quando a gente é criança, mas você não precisa virar um profissional. Aqui? Comigo, não. Travou o meu? Voltou. Deu uma travadinha. Tá funcionando? Tá me ouvindo? Tá. Então, ela não precisa ser profissional ou perfeita ou fantástica em tudo que ela desenvolve. Tem gente que tem mais aptidão para uma coisa que para outra. Então, custa para ela. Então, ela fica meio aborrecida, assim, né? Quando tá na hora de pintar. Às vezes, ela demora mais na atividade, porque ela fica lá parada. E aí a gente tem que ficar mais em cima dela, falando: filha, vamos fazer e tal, não sei o quê. E a segunda coisa que é a mais estressante, assim, é quando a gente faz alguns tipos de atividade que ela fica muito cansada e ela fica cansada antes da hora de dormir e quando a criança fica cansada, ela fica mais irritadiça, né? Então, assim, perto da hora de dormir, um pouco antes, e ela se cansou demais numa atividade, aí ela começa a ficar mais arredia, digamos assim, mais irritadiça para fazer as coisas, não quer fazer nada, ou fica mais, por exemplo, você fala: não, filha, a mamãe tá dando ali tá fazendo tal coisa com o Henrique e o papai vai escovar o dente com você. Eu quero que a mamãe escova o dente, não sei o que comigo, sabe? Fica mais assim, porque ela tá mais cansada. E quando fica cansada, as emoções, elas sobem a um outro patamar, afloram. Então, assim, mas, cara, a minha recomendação é ter paciência. Sim, eu acho que esse é um dos principais características, uma das principais características de um bom pai e uma boa mãe é ter paciência, porque as coisas demoram, assim, né? As coisas, mesmo a rotina, a criança vai adaptar na rotina, não é no primeiro dia, ainda que você faça com elas o quadro, tudo certinho, nos primeiros dias vai ser mais custoso, porque ela tá fazendo uma coisa que ela gosta e tal, não sei o que, e você fala que ela tem que parar, por mais que ela tenha acordado com aquilo anteriormente. Então, assim, vai demorar uma semana e pouco para adaptar. Agora, uma dica de ouro sobre a rotina. Olha a dica aí de ouro. Dica de ouro.
quem tá aí não sai agora. Dica de ouro. Que eu aprendi, isso funciona muito bem aqui em casa. E quando eu passei a ter mais empatia em relação a ela e entender. Antes, quando terminava uma atividade, eu chegava assim, filha, acabou a atividade, vamos embora. Aí eu fiquei, e aí ela sempre relutava muito, ficava muito assim. E aí eu falei, cara, você imagina se você, vamos lá, João, o que você gosta muito de fazer na vida? Você gosta muito, jogar videogame, jogar bola. Tá falando eu? Jogar bola é só uma Você. negação. O Que eu você gosto gosta muito de muito? ver na vida, ver série. Eu gosto de ver Então, série. pronto. Imagina você tá assistindo uma série, aí tu tá naquele momento ápice, aí chega alguém e fala, acabou, João, desliga a televisão assim, acabou a série pra você. Aí tu fala, porra, caramba, como assim? É um impacto muito grande e muito violento, porque É. a criança não tem o mesmo controle do tempo que a gente tem. Você consegue controlar, você até quando você está fazendo uma coisa que você gosta, você fala, ó, tá faltando 5 minutos, tá faltando... Ela não tem esse controle. Então, o que que eu faço? Eu ajudo a Bia a controlar o tempo. Então, se ela tá fazendo atividades que ela gosta muito, eu chego lá e falo, filha, faltam 10 minutos para acabar. Filha, faltam 5 minutos para acabar. A gente Aí faz isso aqui com o João Vicente. Ó, daqui a 5 minutos, lembra aí. Que assim, já tem uma noção, né, dessa questão de contagem regressiva, de que, ó, tá acabando meu tempo. E mesmo quando a criança, teoricamente, não tem uma compreensão do que são 5 minutos, ou do que são 10 minutos, ou do que são Você tá 20, dando aviso. você está dando aviso de que está chegando perto do fim, mas ainda não chegou. Então, ela pode se preparar psicologicamente para aquela atividade se acabar. Ela fala. Então, por exemplo, se ela estava esperando para fazer o ápice da brincadeira ali no final, fala, não, então já vou acelerar, vou fazer agora. Né? Ou se eu estou comendo alguma coisa e quero a parte mais importante, vou agora. Né? E outra, a partir disso, você vai dando para ela cada vez mais uma noção de tempo. Ela vai aprendendo mais sobre o que são 5 minutos. Talvez na primeira vez ela não saiba. Depois de você falar 100 vezes 5 minutos, essa noção de 5 minutos vai entrando mais na cabecinha dela, dele, Massa. e eles vão compreendendo. Então, para a rotina, avise sempre um pouco antes de acabar as atividades. Facilita muito, muito. Ficaram ligados aí na dica de ouro do Henrique, galera? Olha só, Henrique, antes de eu fazer algumas considerações, né? Depois eu vou ver se tem mais perguntas aqui. Vou fazer uma brincadeira contigo de período de isolamento social. Eu vou falar 2 alternativas e você vai escolher uma, certo? Claro. Lavar prato ou cozinhar? Cozinhar. Varrer a casa ou lavar banheiro? Lavar banheiro. Dar banho em criança ou arrumar o quarto da criança? Dar banho em criança. Você não tem cachorro, então nem posso nem fazer esse tipo de brincadeira. Que aí eu ainda tenho essa rotina, né, do cachorro que sai para passear. Trabalhar no teletrabalho ou trabalhar normalmente, sem período de isolamento? Trabalhar fisicamente. Fisicamente, né? Eu tive essa conversa. Eu tive uma conversa com a Luísa sobre isso ontem, justamente. Falei que é muito sofrido você ter que trabalhar em casa. Muitas vezes a criança precisa ali de uma atenção, mesmo dentro da rotina, fora da rotina, que você às vezes precisa fazer um negócio ali do trabalho e você tá ali e não poder dar uma atenção que às vezes é importante, é mais sofrido. Eu prefiro separar as coisas, eu prefiro trabalho no meu ambiente de trabalho, mas a gente tem que se adaptar, né? É verdade. E é importantíssimo aí para os empregadores, né, gerentes, líderes, de que a gente está em casa e tem que dar conta de outras coisas. Então, o fato de você estar no teletrabalho não quer dizer que você esteja 24 horas à disposição. Henrique, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a você. Foi muito massa as suas dicas, muito massa o seu papo e a participação de todo mundo aí. Agora fica contigo 9 segundos aí. Muito obrigado, galera. Obrigado, João, por ter me convidado. Estou muito feliz.